Capítulo 913 Planejando os próximos passos 1. Se o exército começar a cavar, eles não vão parar até encontrar o culpado. É por isso que a maioria dos despertos não lida com o crime. Se eles forem expostos, eles perderão séculos de recursos acumulados, disse Faguel. Uma vez que você está por conta própria, no entanto, os humanos são obrigados a tentar e fazer uma oferta que você não pode recusar. Para mudar de lado ou morrer. Quanto aos mortos-vivos, você derrotou um de seus campeões. Os cavaleiros são os pilares que ligam as cortes de mortos-vivos aos seus membros do conselho. E agora que o conselho está considerando oferecer às abominações um assento à mesa, os mortos-vivos precisam fortalecer sua posição. Eles não têm ideia de quão forte é um novo jogador, nem podem permitir que os jogadores antigos fiquem mais fortes. Como não podem aceitá-lo, o objetivo deles será eliminá-lo. Não é o plano dos humanos e dos mortos-vivos contra as leis do conselho. Solos ficou pasma. De fato é, mas sempre há uma brecha, e a política trata de explorar brechas. Faluel suspirou. Eu pensei sobre isso por um longo tempo, e embora não haja como prever como as coisas vão se desenrolar exatamente, posso adivinhar o pior cenário e ajudá-lo a se preparar para isso. Sinto um enorme mas chegando, Lit disse. Mas para sair dessa situação de uma só peça e se livrar desse absurdo, você precisará de mim. Você precisará de nós, bestas. A Hidra disse com um sorriso. Como eu disse quando nos conhecemos, não vou mentir para você. Tudo que ofereço é a verdade, uma escolha, o resto é com você. Vamos ouvir isso. Lit conjurou uma poltrona de pedra e se sentou. Havia muito o que discutir. E é assim que eu acho que devemos jogar. Faluel comeu uma vaca inteira assada de uma tigela maior do que a casa de Lit, que estava cheia de vários salgadinhos. Eu concordo com seu plano, Lit disse depois de consultar Solos por um tempo. Havia muito em jogo e eles não podiam enfrentar as três facções do conselho sozinhos. Ainda não. É uma jogada inteligente, contanto que você esteja disposto a pagar o preço por isso. A Hidra assentiu. Não é apenas uma questão de completar seu aprendizado, mas também de ser verdadeiramente reconhecido como um de nós. Mesmo que você fale comigo, mas o Conselho das Feras reconhece seu valor como um curandeiro e mestre da forja. Você está pronto. Os deuses sabem o quão perto estamos de ficar para trás de falsos magos. Pessoas talentosas são agora um recurso muito precioso para serem desperdiçadas, mas essa também é a razão pela qual a única coisa pior do que a morte de um bom mago é eles se juntarem em competição. Compreendo. Lit se levantou e foi em direção à saída. Os poucos meses restantes de seu serviço militar seriam muito ocupados, então ele queria aproveitar sua licença ao máximo. Uma última coisa. Se você não quer que o conselho descubra sobre Solos, um anel de camuflagem não é o suficiente. Você precisa ser mais cuidadoso com seu artesanato. Faluel apontou uma garra de suas patas dianteiras para a armadura Skinwalker. O que você quer dizer? Ele perguntou. Você sabe porque, embora a Hidra seja considerada a menor entre os dragões menores, eu tenho o mesmo assento no conselho que Chebros, o Wyvern, que é considerado ser mais próximo de um verdadeiro dragão. Disse Faguel. Lit não tinha ideia de como os dragões menores eram classificados, então apenas deu de ombros em resposta. Porque, exceto para Hidras, um bom mestre de forja precisa de um parceiro para expressar todo o seu potencial. O que significa dobrar a tarifa para o cliente e dobrar os riscos para o ferreiro. Deixe-me dar um exemplo. Uma das cabeças de Faluel conjurou a energia mundial em um círculo de forja, uma segunda usou o revigoramento para fornecer um suprimento constante de mana, e uma terceira lançou os feitiços necessários para encantar um amuleto. Alguns segundos depois, um novo amuleto do conselho estava pronto. Sem um parceiro, um mestre de forja pode manifestar apenas metade de sua destreza. Metade de sua energia é necessária para manter o círculo estável e a outra metade para a criação. Quanto mais poderoso for o mestre, mais poderoso será o parceiro de que precisam. A maioria dos magos não gosta de perder seu tempo apenas para ajudá-lo a praticar, então você precisa compensá-los adequadamente pelo tempo e por não compartilhar os segredos de seus trabalhos.
Hidras, em vez disso, podem fazer tudo por conta própria graças às suas múltiplas cabeças, disse Faluel. Ok, mas como isso me envolve? Perguntou Lit. Despertos não são humanos, garoto bobo. Eles nunca acreditarão que você tem mana sem fundo porque podem avaliar sua capacidade real com a visão da vida. Até agora, você nunca criou nada digno de nota, mas recentemente as coisas mudaram. Faluel bateu no Skinwalker. Sua irmã não tem mais o poder ou a habilidade de ajudá-lo, e mesmo que tivesse, se as pessoas começarem a acreditar que ela compartilha seus segredos, isso a colocará em perigo. Qualquer criação que você tenha em mente, não a faça público até eu tomá-lo oficialmente sob minha proteção. Se você for forçado a empregá-lo, certifique-se de que nenhuma testemunha permaneça. Lit não conhecia muito a Hidra, mas gostava muito de sua lógica. Depois de concordar com todos os seus termos, Lit voltou para casa. Ele havia passado um bom tempo com Faluel e sua família provavelmente já havia acordado. Ele tinha muitas coisas para preparar e ligações para fazer. Esta vai ser a partida mais movimentada de todas, pensamento de Lit. O mesmo de sempre, então. Solos deu uma risadinha. Este foi um grande dia para mim. Você me apresentou a muitas pessoas e eu consegui meu próprio lugar como aprendiz de Faluel. Será como na academia, mas desta vez seremos rivais. Este foi um dia de merda para mim, em vez disso. Minha família está chateada comigo. O filho ainda não nascido de Rena está doente e há uma tempestade de merda inesperada se formando no horizonte. Ele não compartilhava de seu entusiasmo nem um pouco. Vamos lá, não seja azedo e veja o lado bom. Você ficou famoso. Ela disse. Me fode, ele zombou. Assim que chegarmos, vou dar uma olhada em Rena e depois vou dormir até amanhã. Essa bagunça me deu dor de cabeça e quero estar no topo do meu jogo para o procedimento. Já. Há muito tempo antes do parto. Não é melhor pesquisar o Strangler a fundo antes de iniciar o tratamento? Solos perguntou. É exatamente isso que vou fazer. No entanto, como não há nenhum artigo sobre o Strangler afetando um homem, nenhuma terapia estabelecida para criaturas tão jovens, o melhor que posso fazer é fazer simulações depois de coletar todas as informações disponíveis sobre o bebê. Lit respondeu. Ao contrário de suas expectativas, a maior parte de seus planos de descanso foi frustrado graças à sua família. Raz e Elina queriam saber sobre suas viagens, Rena queria passar algum tempo com ele para discutir as perspectivas futuras de seus filhos como magos, as crianças queriam brincar e Camila queria mostrar a Lit o quanto ela sentia falta dele. Ou eu me clono ou vou precisar de férias para me recuperar do cansaço que essas férias estão me causando, ele pensou. Mesmo depois de dormir por 8 horas, ainda me sinto um lixo. Capítulo 914, planejando os próximos passos 2. Os primeiros dias devem ser intensos, Solos disse. Há muito o que fazer. As coisas devem ficar mais fáceis com o tempo. Durante a manhã seguinte, Lit também não teve um segundo de descanso. Entre sua família e seu amuleto de comunicação tocando sem parar, ele mal tinha tempo para respirar. A notícia de sua saída se espalhou e seus velhos amigos e professores entraram em contato com ele para parabenizá-lo ou simplesmente para voltar a falar com ele. O lado bom da situação era que, enquanto todos mantinham Lit ocupado, Camila conseguiu ter uma conversa particular com Elina, garantindo sua ajuda no tratamento. Lit tratou mulheres grávidas no passado, mas apenas curando doenças menores que exigiam magia de nível 3 ou inferior. Usar a escultura corporal em um feto era um procedimento raro e difícil. Além disso, a progressão da doença de Strangler foi mais rápida do que qualquer livro de medicina relatado. Mesmo que o revigoramento fosse uma ferramenta de diagnóstico incomparável, Lit precisava de muito tempo para entender qual era a melhor abordagem. Para a sorte dele, Rena tirava uma soneca após cada refeição para que ele pudesse examiná-la enquanto Elina e Camila mantinham-se tão ocupada. Embora o bebê tivesse menos de 9 meses, seu estado já era pior do que o de Tista quando Lita diagnosticou com o Strangler. Os pequenos pulmões estavam devidamente desenvolvidos, mas já estavam mais da metade cheios de matéria negra.
Uma vez fora da placenta, o bebê não conseguiria respirar sozinho, muito menos sobreviveria ao procedimento mais simples. Para piorar as coisas, Lit não tinha ideia de por onde começar e até mesmo Solos não tinha uma solução para lhe oferecer. O procedimento que ele planejara para Tista não era adequado para uma criatura tão pequena, a ponto de Lit não conseguir nem mesmo aliviar os sintomas do Strangler. Foda-me de lado, isso é muito, muito pior do que Shedros e Tista juntos. Pensamento de Lit. Se eu expelir as impurezas, vou contaminar o líquido amniótico e colocar em perigo a vida das crianças saudáveis. Eu poderia destruir as impurezas assim que elas saíssem, mas não sei como Rena e seus filhos vão reagir à magia das trevas. Não importa o quanto eu me concentre para controlá-la, a escuridão ainda é uma força destrutiva que coloca uma pressão sobre o paciente. Se isso desencadear o parto, corro o risco de matar os 4. Eu esperava usar a escultura corporal para me ajudar a encontrar um tratamento adequado, mas isso também é impossível. Tratar uma única força vital humana já era complicado, 4 de uma vez era um material de que eram feitos os pesadelos. A força vital de Rena estava intimamente ligada à de seus bebês, como se fossem 4 instrumentos de cordas que compartilhavam suas cordas. Qualquer alteração na força de vida da criança doente teria repercussões na da mãe que por sua vez afetaria os outros bebês. Se com Shedros Lit teve que lidar com sóis gêmeos, no caso de Rena, Lit teve que desvendar uma tapeçaria e então tecê-la novamente sem nunca alterar a imagem retratada. Para piorar a situação, desta vez sua capacidade de ouvir a melodia de uma força vital era uma desvantagem porque havia 4 melodias distintas tocando ao mesmo tempo. A melodia da criança doente mal era audível por ser muito mais fraca do que a de sua mãe e irmãos. Ótimo! Para ouvir sua melodia, tenho que enfraquecer de propósito a de Rena, mas isso pode levar ao trabalho de parto. Do contrário, posso aumentar a força vital da criança, que pode não resistir ao esforço e morrer na hora. É hora de pedir a opinião de um especialista. Pensamento de Lit. O diretor Martz ficou feliz em ouvir de um dos ex-alunos mais famosos, então ele respondeu imediatamente. Depois de algumas gentilezas obrigatórias e bate-papos, Lit compartilhou com Martz seu diagnóstico e dúvidas sobre a doença de seu sobrinho. Se eu ouvisse essa história de outra pessoa, pensaria que ou o curandeiro está bêbado ou está pregando uma peça em mim. Martz se lembrou da seriedade de Lit com relação à doença de Strangler. Antes de Tista despertar completamente, ele a examinou completamente muitas vezes para se certificar de que o desgaste de frequentar uma das 6 grandes academias poderia comprometer sua saúde. A situação é realmente terrível e, se não for tratada antes do nascimento, os pulmões permanecerão cheios de líquido e o bebê se afogará sem respirar. Porque sempre acontece com gêmeos. Martz bateu com o punho na mesa em frustração. Geralmente é necessário um curandeiro extra para cada criança envolvida e o outro para a mãe, o que no seu caso significa 4 curandeiros. Duvido que você consiga fazer isso furtivamente, a menos que drogue sua irmã e eu não o recomendo fortemente. Você conhece alguém que poderia me ajudar? Perguntou Lit. Eu sou um especialista em regeneração e sangue, então minha experiência com recém-nascidos chega a 0. Vastor seria a escolha óbvia, já que ele é um dos melhores curandeiros do reino e um veterano, mas devido à sua idade, ele não pode conduzir um procedimento tão delicado. Resistência é tudo quando se lida com o desconhecido e, infelizmente, ele se cansa rapidamente. A melhor coisa que posso oferecer é aquilo a Ernas. Ela seria uma ótima segunda e pode ajudá-lo a encontrar uma maneira de lidar com seu problema. Martz disse. Espere, e o nosso as de todos os negócios. Liguei para você porque Manoar gosta de desafios e ele ainda não falhou em um único procedimento experimental. Lit cerrou os dentes, com medo da resposta. Sinto muito, mas ele se foi. De novo o pobre diretor parecia que estava prestes a chorar. Ele fez o quê? Lit, sem saber, deixou uma impressão no rei que teria chocado até o próprio Meron Griffon. Eu sei. A pior coisa é que ele está realmente em serviço oficial.
Como uma penitência por suas ofensas repetidas, a corte real encarregou de identificar os escalões superiores das cortes mortos-vivos e seus associados no reino. Parece que Manoar está tão disfarçado que ninguém sabe onde ele está ou o que está fazendo, Mart disse. Como você sabe que ele não está apenas brincando com seus experimentos secretos? Perguntou Lit. Porque a corte confiscou todas as suas notas e bens. Sei que sua indignação foi genuína porque Manoar tentou estrangular o rei antes de conseguirmos contê-lo. As palavras de Mart soariam como uma piada para qualquer um que não conhecesse o professor maluco. No caso de Lit, ele duvidou deles não porque um atentado contra o rei na frente da corte real fosse uma loucura absoluta, mas porque ele ficou chocado ao saber que Manoar fracassou. Acho que Meron não se tornou rei por acaso. Ele deve ser um mago muito poderoso. Pensamento de Lit. Vou te dizer o que faremos, Mart disse. Kila, Vastod e eu iremos à sua casa com o pretexto de fazer uma visita e visitaremos Reina discretamente. Nenhum de nós será capaz de encontrar uma cura, mas entre nós três, seremos capazes pelo menos para apontar a direção certa ou sugerir o melhor especialista para lidar com o problema. Lit assinou com a cabeça em resposta e organizou com Mart os detalhes de sua visita. Continua no próximo vídeo.